A nova variante Ômicron, ela foi considerada pelo comitê de expertos da OMS como uma variante de preocupação, porque ela tem várias mutações que influenciam no comportamento do vírus. Nós ainda estamos analisando todos os dados para se ter uma ideia dessa mudança no comportamento do vírus. As primeiras informações falam que aumenta a transmissibilidade do vírus, mas ainda não há certeza sobre duas coisas importantes: se ela é capaz de produzir mais casos graves e como ficará a proteção conferida pelas atuais vacinas. Então, a OMS está estudando essa situação para que a gente possa avaliar bem qual o verdadeiro risco associado com a nova variante Ômicron. Os países e as pessoas podem se preparar para enfrentar a nova variante tomando algumas medidas. Primeiro, fortalecendo a rede de vigilância genômica, né? Isso é muito importante porque essa rede, em cada país, é capaz de identificar se a variante Ômicron está passando a ser a variante predominante, o que já acontece na África, mas na grande maioria das regiões, nas Américas, na Europa, na Ásia, a variante Delta ainda é a variante mais dominante. Então, primeiro, fortalecer a vigilância para conhecer o que está acontecendo em cada país. Segundo, é muito importante lembrar que as vacinas provavelmente continuarão protegendo as pessoas, principalmente contra as formas graves e as mortes relacionadas à Covid. Então, é muito importante aumentar o acesso às vacinas e fazer com que as pessoas tomem o esquema completo de vacinação. Terceiro, medidas de saúde pública, como máscaras, protegem contra todas as variantes igualmente. Ou seja, manter o uso de máscaras, principalmente em lugares fechados, evitar aglomerações, são medidas que seguem válidas e são extremamente importantes para que cada pessoa se proteja dessa nova variante. A Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, nós não recomendamos proibições de viagens, porque elas não têm se mostrado efetivas contra nenhuma das variantes que nós tivemos. A maneira como o vírus da Covid se transmite, a facilidade com que ele se transmite, o fato de que a maioria dos casos são casos assintomáticos ou com sintomas muito leves, o fato de que as viagens internacionais podem começar num país e para outro continente, dali voltar, ou seja, isso faz com que seja quase impossível você ter uma proibição de voo efetiva. Segundo, os países que detectam as novas variantes e comunicam, como fizeram a África do Sul, não podem ser punidos, né? Quando o mundo faz isso, a gente termina sem estimular a transparência, o compartilhamento de informações, que aí sim é uma medida essencial para que o mundo todo fique protegido. E o que é mais importante é não deixarmos nenhum país com a cobertura vacinal tão baixa como em vários países africanos, por exemplo, em que a transmissão possa se dar de maneira descontrolada. Garantir o acesso equitativo às vacinas, garantir que todos os países tenham uma cobertura elevada, atingindo a meta da OMS, que é 40% da população vacinada até o final de 2021 e a 70% vacinado até junho de 2022, é a melhor maneira de evitarmos que essa variante e novas variantes que possam surgir ameacem o mundo inteiro. Durante as férias, as pessoas podem se proteger tomando algumas medidas. Primeiro, evitar viajar para países que estão com uma transmissão comunitária forte. Se não é uma viagem essencial, é melhor adiar essa viagem, né? E a gente, quando olha no mundo, nós temos situações bem diferentes. Há países em que a transmissão está mais controlada, mas há alguns países em que a transmissão ainda é muito forte. Segundo lugar, só viajar se estiver completamente vacinado, né, de maneira a estar protegido. E terceiro, manter o uso de máscaras, evitar lugares fechados e aglomerações, porque isso, lavar as mãos várias vezes ao dia, ou seja, essas medidas que são
extremamente eficazes para proteger as pessoas de uma infecção, seja pela variante Ômicron, seja por qualquer uma das outras 4 variantes de preocupação que nós temos circulando hoje no mundo. A OPAS vem trabalhando com os países da América Latina e do Caribe para aumentar o acesso à vacinação. Nos últimos 3 meses, nós fizemos um progresso muito grande, já temos perto de 60% em média da população vacinada na nossa região, mas ainda persistem algumas desigualdades, né? O Haiti, por exemplo, é um ponto de preocupação, não conseguiu alcançar ainda 1% da sua população vacinada. Nós estamos trabalhando com o mecanismo COVAX para aumentar a chegada de vacinas à nossa região. Trabalhamos muito junto aos países doadores e tivemos sucesso em garantir doações dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, da França, do Japão, de vários países, doações que foram feitas pelo mecanismo COVAX ou bilateralmente para os países da América Latina e do Caribe, e oferecemos também a possibilidade de compra direta de vacinas para os países por intermédio do nosso Fundo Rotatório de Vacinas, que é um mecanismo que já tem mais de 40 anos prestando serviço na garantia do acesso às vacinas para os países da América Latina e do Caribe. Então, estamos trabalhando. É importante que essa cobertura vacinal se dê de maneira homogênea. É importante que os grupos prioritários sejam vacinados primeiro, para garantir que se reduzam as mortes e os casos graves. E, terceiro, que as pessoas completem o esquema de vacinação. Tomar uma dose só, quando é uma vacina de 2 doses, não é suficiente. Não tomar a terceira dose naqueles casos que há recomendação da OMS, como, por exemplo, adultos com mais de 60 anos que tomaram a vacina da Sinovac e da Sinopharm, ou seja, seguir as recomendações das autoridades de cada país para que a gente consiga ampliar essa vacinação, proteger mais pessoas e fazer com que a vacinação, conjuntamente com as medidas de saúde pública, uso de máscaras, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, trabalhem para reduzir a transmissão e permitir que as sociedades vão voltando à sua vida normal.